Matheus Pereira e acrescentar aí, talvez o Eliel, seria então a dobra de laterais pela esquerda e colocar o Júlio César pela direita. Ele está dizendo, inclusive, nosso lateral tem boa chegada no ataque. Abraço, Paulinho Maradona. Pode ser uma alternativa, sim. Bem lembrado por ele, né? O lado direito do Londrina é um lado muito forte. Mas o Guarani, para mim, ele tem tanta coisa para ser ajustada, Batista, Paulinho e ouvintes, que eu não só me preocuparia com isso, não é? Para começar, ele tem que definir uma outra maneira desse meio-campo jogar. Vilela e Andrade não dá, cara. Madison e Rodrigo Andrade também não dá. Não é possível, cara, que o Índio seja pior do que esses dois jogadores. E eu não sou fã do Índio, gente. Olha o que eu estou dizendo aqui na Rádio Bandeirantes. O Vilela e o Madison estão jogando tão mal que eu estou pedindo o Índio de volta nesse time. O Persson eu já fiz aqui campanha, trouxe cartaz. Quando ele foi efetivado com o Daniel Paulista, ele decepcionou em 3 oportunidades. Então tem tanta coisa para falar no Guarani. Por exemplo, quer um problema? Grave. Giovanni Augusto. Esse moço fez e produziu o quê no Guarani até agora? O que fez Bruno José até agora? Então, para onde você olha no Guarani, tem coisa para ajustar. E quando... eu não, né? Eu não. Aliás, todos os 3 comentaristas foram contra a saída do Daniel Paulista. Todos. Eu não estou falando depois, não. Falei antes, durante e depois. Então a expectativa, o Chamusca a gente conhece, cara experiente. Poxa, vai chegar, o grupo não gostava muito do Daniel Paulista, vai ajeitar. Poxa, há quanto tempo já que o Chamusca está aí? Não ajeitou absolutamente nada. Para piorar, piorou o time. O desempenho está pior. Está pior. Então, vai jogar fora de casa. Eu sei que o Londrina merece preocupação, merece mesmo. O lado direito do Londrina é forte mesmo. Mas por onde começar? Com tanto problema para você escalar um time competitivo para o jogo dessa semana fora de casa? Não é? 3 zagueiros de novo? Uma lambança no final de semana. Ah, mas o jogo agora é fora de casa. É difícil responder essa pergunta, viu? Mas eu, como não gosto de 3 zagueiros, eu tiraria o volante Vilela e colocaria o Índio, teoricamente, para dar mais proteção. Teoricamente, tá? Porque, teoricamente, o Londrina vai tomar a iniciativa do jogo. Então, você coloca os 2 zagueiros ali, põe o volante, que é volante barra zagueiro, e aí o restante você tenta ajeitar. O Júlio César tem que começar o jogo. Ouvi aí um ouvinte aí metendo o pau no Lucão. Olha, gente, é o que tem para o momento. Ele não está bem, não, está mal. Então, um cara tem que sair do time, o Bruno José, e alguém precisa conversar com o Giovanni Augusto. Porque se ele tiver com a cabeça em outro clube, já libera. Sabe como é que é? Já libera. Porque a bola que ele está jogando não acrescenta nada. Então, com ele ou sem ele, se ele está querendo sair realmente, já libera. Ó, vamos fazer um acordinho aqui? Se ele seguir o caminho dele, o Guarani pode ir, por exemplo, atrás do Regis, que nem relacionado no último jogo foi. Ou do Crispim, que foi afastado lá do Fortaleza. O Guarani precisa fazer alguma coisa. Tá todo mundo olhando para o céu com cara de paisagem, acaba o jogo, todo mundo trata a derrota, empate, tudo com naturalidade. O Chamusca vai para a entrevista coletiva querer defender o trabalho dele, que ele foi contratado para resolver, não resolveu nada, e ele de novo vai na entrevista coletiva dizendo que o Guarani agora tem 2 jeitos de jogar, 2 maneiras diferentes. Parabéns. Tá ótimo, viu, Chamusca? Tá maravilhoso. Nós assistimos contra o Novo Horizontino. Foi bem seu time, hein? E o último jogo? Foi bem. Mereceu a vitória, né? Jogou mais que o CSA. Tá bom. Vai nessa batidinha mesmo que você vai ver onde você vai levar o Guarani. Mas não vai levar não, porque as pessoas não vão deixar. Eu tenho fé que as pessoas enxerguem o que tem que fazer. Tem que contratar e tem que ter uma conversa com o senhor. O senhor foi contratado com toda a sua capacidade para resolver o problema. E até agora, o senhor fez o seguinte, o senhor só piorou o Guarani. Bem, eu tenho uma dica para você. A dica de hoje é para os homens que estão desanimados e com a autoestima lá embaixo.
Se você vem apresentando sintomas como impotência sexual, ejaculação precoce ou até mesmo falta de libido, não sofra calado, meu amigo. Procure ajuda. Saiba que a disfunção erétil ou a ejaculação precoce são uma das maiores queixas. O problema mais comum entre os homens do que as pessoas imaginam. Mas a boa notícia é que existe solução para esses problemas e outros que envolvem a saúde sexual do homem. A clínica UpMen oferece tratamentos seguros e trabalha com equipamentos modernos para proporcionar a você resultados eficazes e duradouro. Mas preste atenção, somente uma clínica referência em tratamentos para a saúde sexual masculina é que vai poder oferecer o tratamento ideal e personalizado. Então, não confie em qualquer tratamento e não se medique por conta própria. Não perca mais tempo. Agende uma consulta agora mesmo. Anote aí o WhatsApp 998005939. Melhore a sua performance, recupere a sua autoestima com a clínica UpMen. 998005939. Clínica UpMen, é referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica UpMen. Bandeirantes. Bem, aqui na Bandeirantes, 17h40. Vamos ouvir aqui o Marcelo Chamusca. Ele deu entrevista coletiva, Guarani empatou o placar de 0-0 e ele dissertou a respeito do jogo logo depois da partida contra a equipe do CSA. É que quando você tem uma semana cheia, essa semana cheia, ela não é só dedicada à preparação para o jogo. Primeiro você tem que recuperar os jogadores, então você perde alguns dias nesse processo. 48 horas você não pode fazer qualquer tipo de atividade com atleta que tenha alta intensidade, então você acaba perdendo um pouquinho. Aí nós tivemos os outros dias. Os outros dias nós utilizamos muito na questão do ajuste da utilização do sistema, porque qual é o ponto mais positivo que eu acho? Eu penso que nós temos um problema claro. Esse problema claro são os acabamentos. Mais uma vez, eu cito o número de finalizações, principalmente dentro da área, e em alguns momentos, um outro último passe que seria a assistência para que a gente pudesse ter uma definição melhor, onde a gente peca. Em alguns momentos, uma tomada de decisão mais qualificada. Alguns momentos, uma execução mais qualificada de uma tomada de decisão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático do jogo. Teve um contra-ataque no segundo tempo, que o Lucão atacou o espaço pelo lado esquerdo, o Iago estava livre dentro da área, ele tomou a decisão correta, mas a execução não foi a melhor. Ele acabou cruzando a bola na mão do goleiro. Então, futebol tem algumas nuances que, por mais que você treine, por mais que você repita, e a ideia é treinar para replicar no jogo, elas às vezes a gente não consegue traduzir. Então, o aspecto técnico, ele está muito associado a um aspecto, ele está interligado a todos os outros, ao físico, mas principalmente ao mental. E tem um determinado momento que você está empatando 0-0, está em casa, a torcida está impaciente, está todo mundo impaciente porque a gente quer fazer o gol e dar os 3 pontos do resultado para o torcedor. Isso acaba trazendo uma ansiedade, tomando algumas decisões precipitadas e fazendo um acabamento que não é o melhor. Professor, dito isso, o que é que você vai fazer para melhorar? Treinar, na reapresentação, pegar o vídeo do jogo, mostrar para os jogadores o que eu acabei de falar, qual foi a decisão que a gente tomou errada, qual foi a execução que a gente fez errada, e tentar trabalhar. Hoje é a única opção que nós temos, é trabalhar com os jogadores que nós temos à disposição, tentar encaixar as melhores características. Acho que tem um lado muito positivo nessa variação de sistema. Antes o Guarani tinha um sistema, hoje o Guarani tem 2, pode começar jogando em linha de 5 ou jogando em linha de 4, que os jogadores já estão adaptados e entendem bem as mecânicas dos 2 sistemas. Então, tentar pegar os pontos positivos e seguir, porque sexta-feira já tem jogo e a gente precisa ganhar.
Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Diz aí, Tigrão, abraço, boa tarde. Um abraço para você, Batista, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. Batista, não concordo com o Marcelo Chamusca, em hipótese alguma. No primeiro tempo, então ele viu um outro jogo. Acho até que na segunda etapa o jogo foi equilibrado, com alguma supremacia do Guarani, depois dos 30 do segundo tempo. Primeiro tempo o CSA poderia ter matado o jogo, tivesse um pouco mais de perícia nas finalizações, capricho e um pouco menos de ansiedade. O Guarani foi muito mal no primeiro tempo, foi presa fácil para o seu adversário. É bem verdade que colocou uma bola na trave, uma cabeçada do Hernando, num cruzamento de escanteio do Matheus Pereira, subiu bem o Hernando, cabeceou na trave e mais nada. O CSA chegou por 4 ou 5 oportunidades a ponto de fazer o gol, inclusive botando o goleiro Bugrino para trabalhar. Então, baseado nisso, eu acho que não dá para dizer que o Guarani foi superior ao seu adversário, não. Começou o segundo tempo e o CSA foi para cima novamente, passou a criar outras oportunidades importantes, poderia ter feito também no segundo tempo o seu gol, e o Guarani, com a mexida que foi feita, voltando ao esquema ao qual a equipe está bem adaptada a jogar, aí mudou um pouco. O Guarani melhorou a sua performance, tirou o zagueiro Hernando, colocou o Júlio César, depois tirou o Bruno José e colocou o Iago, e o Guarani foi mais agressivo, mesmo sem ser um time organizado. Mas, à base do desespero, da obrigação de quem joga em casa e da pressão, o Guarani acabou sendo, em alguns momentos do segundo tempo, superior ao seu adversário. Agora, se dizer que o Guarani foi melhor, foi superior no todo do jogo, não concordo. Não concordo. Acho que aí o Chamusca está advogando em causa própria. E os mais de 3.500 torcedores que foram ao brinco ontem, mais aqueles todos, milhares que ouviram a Bandeirantes, mais aqueles outros todos que viram na TV e ouviram a Bandeirantes, hão de concordar comigo de que realmente não houve esta superioridade do Guarani no conjunto geral do jogo, no movimento geral de ações ao qual o Chamusca está se referindo. Não concordo, portanto, de forma muito clara e de forma muito consistente e convicta. Não foi superior, não. Em alguns momentos pontuais, sim. Mas no geral da partida, quem jogou mais bola e quem esteve mais próximo de vencer o jogo, sobretudo pelo movimento do primeiro tempo, foi a equipe de Alagoas, foi a equipe azul e branca do CSA, Batista. Valeu, Tigrão. Daqui a pouco mais do Guarani. Já também vamos esboçar aqui a Ponte Preta, as informações, saídas, possíveis chegadas, os contundidos e tudo mais da Macaca. Agora 17h47, rápido intervalo e voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão, chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar agora o Campeonato Brasileiro da Série A, 13ª rodada que será encerrada logo mais 8 da noite com cobertura total da Rádio Bandeirantes. Morumbi tem o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. A rodada que ainda teve 0 para o Cuiabá, 0 para o Ceará. Santos e Red Bull Bragantino empataram por 2-2. O Corinthians venceu o Goiás por 1-0. No clássico em Curitiba, deu Atlético Paranaense mesmo jogando na casa do Coxa. 1-0 para o Furacão. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2-0. O Internacional perdeu em casa para o Botafogo por 3-2. O Fortaleza venceu o América Mineiro por 1-0. O Atlético Goianiense derrotou o Juventude por 3-1. E o Fluminense venceu o Avaí por 2-0. Na classificação, mesmo sem entrar em campo, o Palmeiras segue na liderança com 25 pontos. Mesmo número de pontos do Corinthians, segundo colocado. O Atlético Paranaense de Felipão é o terceiro com 21 e o Atlético Mineiro é o quarto colocado com 21 pontos também. O Santos ocupa a 8ª colocação com 18, mesma pontuação do São Paulo, que joga daqui a pouquinho contra o Palmeiras. Os 4 últimos, Goiás 14, Cuiabá 13, Fortaleza 10 e agora o Lanterna é o Juventude com 10 pontos conquistados. É o Campeonato Brasileiro da Série A aqui na Bandeirantes. Certeza que não foi impedimento? Olha, certeza mesmo, só Coral. A Corbella tem a linha Coral Decora Efeitos Especiais. Viva o poder do luxo e das cores nas opções cimento queimado, velvet e mármore. E aproveite a garantia Coral. Se você não ficar satisfeito, trocamos o produto. Tinta com preço, atendimento e a qualidade Coral é na Corbella. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Pensou em tintas, pensou Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Carlos Batista. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, 17 horas e 51 minutos, 17h51. Está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes e você participa conosco pelo WhatsApp 971021493. Mande para cá sua participação. No Atacado Obra Já você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Cortador de piso manual HD 750 Cortag, só R$ 229,90. Argamassa AC 20 quilos, cinza quartzolite, só R$ 15,90. Acima de 90 unidades, só R$ 14,90. E para você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale lá na loja, quando você for fazer compras, que você ouviu a propaganda do Obra Já, aqui na Rádio Bandeirantes. Ouvi lá Obra Já na Rádio Bandeirantes, ouvi o Batista lá na Rádio Bandeirantes falando do Obra Já. Só o fato de você mencionar que ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes, você vai ganhar 5% de desconto. Não é pouco não, hein? 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Atacado Obra Já, na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. E já vai se preparando para fazer uma visita para a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes no próximo sábado. Nós estaremos lá no Obra Já, das 10 da manhã até o meio-dia. Programa especial de debates, Esporte Show da Rádio Bandeirantes,
com a presença de toda a equipe e presença também de convidados. E você também é nosso convidado para participar das brincadeiras e tal e concorrer a prêmios. Anote aí o endereço, é Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Estaremos lá no próximo sábado, das 10 até o meio-dia. 17h53. Gleger Resorzinho, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, um abraço a todos os nossos amigos aí também, integrantes da mesa. Olha, Batistão, eu estava ontem, né, após a partida do Guarani, teve um resultado ruim, uma participação muito ruim também no jogo, e eu estava no pós-jogo dizendo o seguinte: Guarani já trocou de treinador, Guarani já trocou esquema, Guarani já trocou as peças, está faltando um pouco mais de comprometimento, está faltando comprometimento para esses atletas, está faltando um pouco mais de vontade. Nós vimos ontem um time do CSA, né, que o treinador que acabou de chegar, Roberto Valentim chegou acho que um dia antes da partida, foi para o jogo, e nós vimos um time organizado. Nós vimos um time criando oportunidades, nós vimos um time se dedicando dentro da partida, concentrado naquilo que foi determinado. E o Guarani, que é o time que o treinador já está aí há algum tempo, que vinha de um resultado, apesar de não ter feito um bom jogo, mas aí conquistou um bom resultado, teve a manutenção do esquema tático. Nós falávamos muito sobre isso. Agora, cadê o comprometimento dos jogadores? Cadê o comprometimento daquilo que é determinado no vestiário? Cadê o comprometimento daquilo que foi treinado durante toda a semana? Meu Deus do céu, gente, nós estávamos vendo ontem o Diogo Matheus, por exemplo, e também o Matheus Pereira, né, que está aí de saída aí, né? Pô, jogadores sem comprometimento nenhum. Sem comprometimento nenhum. Ah, Gleger, mas o Guarani, depois que mudou o esquema no segundo tempo, melhorou no jogo. Não foi pela mudança no esquema. O Guarani melhorou no segundo tempo porque os jogadores que entraram, né, que foram lá o Iago, o Maxwell, né, o Júlio César, esses caras entraram comprometidos. Entraram ligados o Lucas Ramon, esses caras entraram ligados no jogo. Então eu acho que está faltando para o Guarani hoje é esses, principalmente os mais experientes, tá? Se dedicarem um pouco mais, correrem um pouco mais, né? Se concentrar naquilo que é determinado durante a semana, se concentrar naquilo que é determinado dentro do vestiário antes do jogo, né? Que é a famosa pré-eleição. Então é isso que está faltando. Não adianta agora, vai ter que trocar o treinador de novo. Quer dizer que o Marcelo Chamusca já não entende mais nada de futebol. Vai ter que trocar o Marcelo Chamusca também. Peraí, gente. Então, quantos treinadores o Guarani vai ter que arrumar aí, né? Até que acham, peraí. No futebol não é assim. Futebol não é assim. Futebol, claro, precisa de um bom treinador, o Guarani tem. Precisa de um time organizado fora de campo, o Guarani tem. Agora, se não tiver dentro de campo, os caras com comprometimento, as coisas não vão acontecer, não. E é o que está acontecendo no Guarani. Seu Giovanni Augusto, seu Diogo Matheus, né? Seu Leandro Castan. É isso que está faltando. Esses caras chamarem a responsabilidade. Seu Lucão do Break, seu Bruno José. Esses caras é que precisam acelerar um pouco mais o passo. Poxa vida, seu Bruno José chegou com o status de, poxa, melhor contratação do ano. Cadê o futebol? Tá jogando só com o nome, seu Bruno? Né? Seu Lucão do Break é a mesma coisa. Agora, quer dizer que de 10 em 10 jogos faz um golzinho e tá tudo certo? Peraí, gente. Então, olha, me desculpem o desabafo, mas eu, como ex-atleta que fui, sei do que eu tô falando. Porque senão vai ter que ficar trocando treinador de 3 em 3 rodadas, tem que trocar o treinador, porque o treinador não serve. Peraí, gente. Então falta comprometimento, falta concentração e falta um pouquinho de reconhecimento do torcedor que vai ao campo, né, da história do Guarani Futebol Clube, né, de reconhecimento da diretoria fazendo todo o esforço para manter as contas em dia. É isso que está faltando para o Guarani, viu, Batistão? Olha, vamos atualizar aqui informações da Ponte Preta e também a análise dos comentaristas. Ponte Preta pega o Sampaio Correia, partida marcada para quinta-feira, 21h30.
Amanhã, neste mesmo horário, eu vou entregar 10 ingressos para quem quiser assistir de graça o jogo da Macaca. Já vai providenciando, porque uma das exigências é ser assinante, é fazer a sua inscrição no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, fazer a inscrição, dar um like, importante dar um like, e também ativar o sininho, porque sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Então já vai providenciando, você que é Ponte Pretano, porque teremos aqui ingressos, no total de 10, para a partida contra o Sampaio Correia. 12.300 seguidores tem a Rádio Bandeirantes no YouTube. Você também, se puder entrar lá, vai ser legal demais ter a sua participação também. Olha, o Kaique França, expulso no final da partida contra o Cruzeiro, porque colocou a mão na bola, saiu da sua área de confinamento e colocou a mão na bola, está suspenso. Vamos debater aqui quem é que vai ocupar a vaga dele, se realmente será o Igor Vinhas. Ramon Carvalho e Douglas Mendes também estarão aí à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Eles cumpriram suspensão pelo cartão e retornam normalmente, ou pelo menos estão à disposição. Conversei hoje com a assessoria de imprensa da Ponte Preta. Devido a um problema, o DG saiu com um pisão, tomou um pisão, o Edu foi quem deu um pisão no pé do DG e ele, portanto, estará em condições de atuar na partida da próxima quinta-feira. Aliás, só uma correção, né? O Ramon Carvalho ele não cumpriu suspensão por cartão. Ele saiu no começo da partida contra o Cruzeiro. Logo no primeiro minuto, ele sentiu um músculo adutor da coxa direita e teve que se ausentar da partida lá em Belo Horizonte. Portanto, questões físicas, né? Ele não pôde atuar e entrou o Alisson no lugar dele. Aliás, o Alisson, quando o Kaique França foi expulso, quem foi pro gol foi o Alisson. E fez até uma boa defesa. Ô Gleger, qual foi o conceito e definição, grau de dificuldade que você deu para a defesa do Alisson na partida contra o Cruzeiro? Nossa, eu não me lembro, mas eu acho que foi 7,95, viu? Não foi defesaça, então? Não foi defesaça. Foi 7,95. Quase uma defesaça, né? Mas quase. Defesaça, Batistão, só para lembrar, o regulamento é só acima de 8. Isso. Pelo regulamento, só acima de 8 é defesaça. E a versão 2022 do Gleger... Então, mais criteriosa. Muito mais criteriosa. Então, realmente, só defesas extraordinárias é que merecem o rótulo de defesaça. O Luca, artilheiro, esse sim cumpriu suspensão. Ele retorna, é o artilheiro da Macaca, 12 gols na temporada, 18 marcados pela equipe. No retorno, ele retorna de suspensão, depois que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão. Thiago Oliveira e Bernardo também voltam, mas o Igor Formiga vai falar já aqui conosco, ele que entrou muito bem. Vamos analisar também se é o caso do Hélio dos Anjos dar a titularidade para o Igor Formiga. E o Hélio dos Anjos, o próprio Hélio dos Anjos, que também foi expulso contra o Londrina, retorna para o banco de reservas. Então, Norberto, recuperado de lesão muscular, mas não foi relacionado contra o Cruzeiro, para evitar risco de um novo problema, mas está, portanto, liberado pelo departamento médico e talvez esteja à disposição para o jogo contra o Sampaio Correia. E aí, vai o Norberto ou vai o Igor Formiga? O atacante Danilo Gomes também está com problema muscular, deve ficar mais uma semana em tratamento no departamento médico e também será desfalque na partida contra o Sampaio Correia. Não vai jogar, não tem condições de atuar. Nicolas
Vamos analisar como foi o Nicolas também contra o Cruzeiro e se tem condição de segurar a titularidade ou volta o Echaporã. Saídas: Pedro Júnior, atacante, zagueiro Cleilton, meia Papa Faye, atacante Douglas Santos. Esses romperam o contrato com a Macaca. Pedrinho recebeu uma proposta do futebol europeu, vai atuar no Chipre. João Pedro vai reforçar o Ipiranga, pertence à Ponte, mas vai disputar a Série C. Matheus Alessandro foi emprestado para o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Reforços: volante Richelli está integrado, será anunciado provavelmente aí nas próximas semanas. Ele vai ocupar uma das vagas que a Ponte Preta pretende inscrever na janela que vai abrir no dia 18 de julho. Então o Richelli vai ser um. Outro jogador, o Richelli, ele jogou quase que uma década no Sport, estava no Azures do Paraná. E o outro jogador que deve ocupar mais uma vaga, o Marco Eberlin, presidente da Ponte, falou de 4 a 5. Atacante Leandro Barcia, emprestado pelo time uruguaio, chamado Rentistas ao Atlético Goianiense, mas perdeu o espaço com o Atlético Goianiense. Depois que o Dragão contratou um novo treinador, está em pauta, está sendo monitorado pelo time da Macaca. Aliás, vamos começar pela ordem invertida. O CH, falando aqui desse Leandro Barcia, atacante, o que você acha dele, se ele realmente, se você aprova a contratação do jogador? Diante do cenário, acho que pode ajudar, Batista, mas eu quero esperar um pouco mais. Deixa o rapaz chegar, né? Se é que vai chegar, contratar, vestir uniforme e a gente assistir dentro do campo, né? Porque com essa pobreza de opções, qualquer jogador que você fale que minimamente tem um pouco de experiência vai ajudar. Então, eu não sei qual é o cenário, como é que a Ponte está projetando a qualidade das contratações. Mas diante do cenário atual, ajuda, com certeza ajuda. E para você, Gleger, aliás, eu não sei qual é a pronúncia correta do sobrenome do Leandro, se é Barcia, ou se é Barça, ou se é Bárcia, ou se é Barcia, mas o nome completo é Leandro Barcia Monteiro, deve ser Barcia. Ele tem 29 anos e é uruguaio, tem nacionalidade italiana também, 1,73 m, e aí o que você acha? Acha que é reforço ou não, hein, Gleger? Eu acho que não. Acho que vem para compor elenco. Essa é a minha opinião. Tem poucas informações do jogador e a Ponte, pelo nível que a Ponte está e o que ela está precisando realmente, eu acho que não vem para ser como... Não dá para a gente dizer que é um reforço, não. Vem para compor elenco. A Ponte precisa se reforçar, a Ponte precisa de jogadores calejados, a Ponte precisa de jogadores acostumados com a divisão. É isso que a Ponte está precisando. Esse é o problema da Ponte. De ficar enchendo o seu elenco de atletas e as coisas não acontecem durante as competições. Então não é muito mais fácil, ao invés de você contratar 3 de 5, contratar 1 de 15? Esse é só um exemplo, tá? Essa é a minha opinião também. Então, para mim, Batistão, respondendo a sua pergunta, não é um reforço. Eu estava vendo aqui, deu uma passada d'olhos na ficha dele, e ele vem marcando cerca de 7 gols por temporada. Em 2020, pelo Sport, em 28 jogos, marcou 7 gols. No Goiás, em 43 jogos, marcou 7 gols. E antes, 2 temporadas, 2014. Aliás, de 2014 até 2018, no time dele do Uruguai, Nacional, ele marcou 15 gols em 86 jogos. Então, o histórico dele não é de goleador, né? Ele não é um centroavante, ele é um antigo ponta de lança, joga pela direita. Vamos ouvir o Igor Formiga, deu entrevista coletiva, ele que atuou como titular na partida contra o Cruzeiro.
Eu acho que existe muita motivação, sabe? A gente sabe que a gente pode estar brigando para poder subir, pode estar brigando para poder manter lá em cima e a gente vai terminar o primeiro turno de uma forma que vai agradar os torcedores pontepetranos e o segundo turno tenho certeza que vai ser melhor. Eu acho que é uma competição muito forte, muito competitiva e acho que a gente vai continuar trabalhando. Acho não, tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando para dar a volta por cima e sair com o resultado positivo. Trabalhar mais para poder melhorar, porque a gente não é perfeito, a gente vem errando bastante, a gente vai errar bastante, mas a gente não erra querendo errar, a gente quer acertar. E eu acho que a gente precisa trabalhar mais para poder acertar o time. A gente vem trabalhando forte, a expectativa é de muita competitividade. A gente vai para cima, vamos poder buscar os 3 pontos. Bom, Tigrão, a sua opinião sobre o Hélio dos Anjos, né? É a pergunta aqui da nossa enquete de hoje, se o Hélio dos Anjos está na Berlinda. E aí, Tigrão? Claro, Batista, claro que o técnico Hélio dos Anjos está na Berlinda. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. 27% de aproveitamento no total, 19ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro, não dá para deixar de reconhecer que o técnico está na Berlinda sim. E apesar de uma informação passada por você mesmo, colhida junto à diretoria da Ponte, de que ela vai esperar a virada do turno e avaliar o desempenho, eu acho que em caso de mais 1 ou 2 insucessos aí, inclusive esse jogo da próxima quinta-feira, esta análise pode ser precipitada, pode ser antecipada e aí a gente imagina aquilo que poderá acontecer. É muito baixo o desempenho da Ponte, é um desempenho de rebaixamento mais longe da meta de permanência. Se fizermos uma conta rápida, em termos do que é necessário para permanecer, 45, 44, 45 pontos. E aí? A Ponte fez 12 em 13 rodadas, ela vai fazer menos de 38 se o percentual for esse. E a cada derrota, esse percentual de aproveitamento baixa. E fica ainda mais evidente o risco e a dificuldade de depois ter que pagar todo esse passivo no segundo turno. Então, pela campanha, e a responsabilidade não é só dele, a culpa não é só dele, a culpa é de quem montou o elenco, a culpa é da fragilidade do elenco, a culpa é de ter sido montado um elenco fragilizado e desbalanceado, não é? Que não tem um meia, que não tem um atacante centralizado. O elenco da Ponte é um horror. Então todos têm que dividir essa responsabilidade, mas não dá para isentar, por conta da fragilidade do elenco, o treinador. Ele faz parte da engrenagem. E nas vezes em que a Ponte ganhou os seus míseros jogos até agora sob o comando do Hélio dos Anjos, todos nós aqui, e foram apenas 3 vitórias dentro da Série B, todos nós aqui reconhecemos, obviamente, que ele teve os seus méritos. Então tem mérito nas magras e parcas vitórias, e tem responsabilidade sobre as derrotas. Não sei se um outro treinador vai fazer render mais do que está rendendo este elenco muito pobre e muito limitado tecnicamente. Então não é uma culpa exclusiva do treinador. Ela tem que ser rateada aí por todos, mas inclusive com ele também. Porque talvez, e ninguém pode afirmar categoricamente que esta afirmação seja verdadeira, mas talvez com um choque de gestão aí, uma troca, um novo modelo, um novo discurso, quem sabe esse elenco fraco possa render pelo menos um pouco mais do que aquilo que está rendendo até agora, que é uma pontuação ridícula com um desempenho mais ridículo ainda. Ok, Tigrão, Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. Para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa
experiência gastronômica. E atenção para as ofertas do dia. Maminha reserva precoce, R$ 59,90 o quilo. Medalhão de frango com bacon, R$ 34,90 o quilo. Almôndega bovina, R$ 44,90 o quilo. Coxão mole Angus, R$ 49,90 o quilo. Estrogonofe alcatra, R$ 49,90 o quilo. Cafta bovina, R$ 39,90 o quilo. Patinho extra limpo moído, R$ 44,90 o quilo. E você pode comprar e pagar com o seu cartão de crédito. E aceita também cartão alimentação, cartão Alelo, Sodexo e todos os cartões de débito e crédito também. Anote o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson Alves, profissional que está há mais de 20 anos no ramo, e você pode confiar, é preço justo. Nites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista, boa tarde. Bom programa aí pra você, pra todos vocês. Que o Avelar de Hortolândia, eu quero passar uma informação pro nosso grande comentarista Greg, que eu estive conversando com ele esse tempo aqui em Hortolândia, sobre um garoto que é filho da minha sobrinha, tá? Meu sobrinho, que treina como goleiro. E eu falei com o Greg, pro Greg fazer uma intervenção aí para tentar colocar o moleque em algum lugar aí, porque ele estava perambulando muito aí, não ficava, que não tem empresário, que não tinha dinheiro e tal. Não sei se o Greg está sabendo, mas ele foi pro Sub-23 da Ponte Preta, tá treinando com o pessoal do Sub-23 da Ponte Preta, viu? Fala pro Greg aí, dá a informação para ele e agradeça a ele, tá? Um abraço. Avelar de Hortolândia. Um abraço, Avelar. Muito obrigado. Grande audiência da Rádio Bandeirantes. E aí, ô Gleger, tá lembrado desse garoto, esse menino? O Avelar tá dizendo que te procurou e falou que o menino tem futuro. É, exatamente. Grande Avelar, né? Ouvinte assíduo da Bandeirantes. Nós nos encontramos lá, ele me falou desse menino, é parente dele aí, sobrinho dele, né, que ele disse. Isso. E assim, deu boas referências. E a gente, como já ex-atleta, né, com uma certa experiência, passei ali algumas diretrizes, né? E fico feliz. Fico feliz que ele está lá na Ponte Preta, no Sub-23, né? E tomara que seja muito feliz. Tem que treinar bastante, se dedicar bastante, né? Ter muito empenho, que sem dúvida nenhuma, essa vida de goleiro não é fácil. Mas a gente está aqui torcendo, viu, Avelar? Um grande abraço para você, para sua família e uma boa sorte aí para o seu sobrinho. E o ouvinte Everson do Parque Camélias, em Campinas, ele se diz bugrino da pele até o osso. Eu acredito que a falta de vontade e desunião do grupo passa pelo senhor Giovanni Augusto. Encosta esses caras aí. Volta Ludic, Renanzinho, Titi, pelo menos vão dar o sangue. Everson, Parque Camélias, Campinas. Abraço para você, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Rádio Bandeirantes. Quem fala aqui é João Barbudo, aqui do Bosque Centro. Eu queria perguntar para o CH, até para o Batista, mas principalmente para o CH, esse Fabrício, ele me parece, nos últimos jogos aí que ele entrou, ele parece um muito bom lançador. Ele lança a bola no peito do cara. Será que se colocar ele para jogar lá na frente, lá como meia, ele não dava conta do recado? Pelo menos ele ia estar longe da área, não ia fazer cagada aqui atrás, né? Um abraço, até mais. Abraço, muito obrigado. E aí, CH, o ouvinte quer colocar o Fabrício de meia na armação. O que você acha?
Eu tô rindo pela finalização do comentário dele. Ele é muito lento, meu querido ouvinte. Não dá para jogar do meio campo para frente. Lá atrás, como todo mundo conhece o Fabrício, né? E na maioria das vezes os técnicos adversários deixam ele poder ficar com a bola porque sabe que dali não acontece absolutamente nada. Ele tem um bom passe, é verdade. Mas na função dele não é para fazer o que ele faz. Ele faz bem até, mas essa não é a principal tarefa dele, né? A principal tarefa do Fabrício é zagueirar. E quando ele precisa zagueirar, ele compromete. Como aconteceu no primeiro gol contra o Cruzeiro, que ele apostou corrida com o Edu e perdeu. Mas a gente já sabe o que acontece, infelizmente, né? Mas como meia, não. Muito lento. E para você, Gleger, você colocaria... Não sei se meia de armação, mas o que o ouvinte está falando é uma verdade. Ele tem um lançamento comprido, essa chamada bola comprida, ele tem uma precisão de GPS. E aí, você colocaria o Fabrício na meia de armação? Bom, primeiro dizer que eu concordo. Ele tem essa leitura mesmo. O Fabrício, essas esticadas dele, sempre com muita competência, né? O problema é você colocar ele para jogar no meio de campo, um jogador lento, e jogar num setor, onde para mim é o setor mais povoado, né, do jogo em campo. Então, não vai dar tempo, Batista, dele dominar, como ele faz como zagueiro, né? Que em alguns momentos pega um time com uma linha média, ele tem espaço, então ele domina, ele olha, pensa, né? Vou meter a bola lá. Como meia, não tem como fazer isso. Eu jamais colocaria para jogar de meia no meio de campo. Até em cima disso que o CH disse aí, tá coberto de razão. Jogador lento, né? Jogador lento, de pouca recuperação, de pouca... Você imagina o Fabrício, se tiver que chegar lá para pisar na área, a hora que perder a bola na volta. Então você vai ter problema. Então eu não escalaria ele como meia de forma alguma. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes 18h20. Boa tarde, Batista e amigos da Band, que é o Gustavo da Negada, Vila Jargina, Ponte Pretano. Batista, eu acho que a culpa do Hélio dos Anjos é bem mínima, para falar a verdade. O problema da Ponte Preta é material humano. Tirando como base aí o comentário do CH, dos irmãos, não adianta, vai mandar o Hélio dos Anjos embora para trazer quem? E corre o risco de mandar embora o Hélio dos Anjos, trazer alguém e piorar, como aconteceu com os irmãos. Então, eu acho que a culpa dele é bem mínima mesmo. E vamos ver nessa janela, se não contratar, vai ficar complicado. Eu acho que ambos os times têm chance de não cair. Eu tive contra o Novo Horizontino, eu tive contra o Londrina, os dois times são piores do que o da Ponte. Mas perdemos para dois times que são inferiores ao time da Ponte, então tem que abrir o olho. Um forte abraço a todos. Abraço, muito obrigado. O ouvinte aqui, Marcos, está dizendo o Gleger deve estar de brincadeira. Achar que Iago, Maxwell e Júlio César jogaram bem. Tá mal, diz aqui o Marcos, final do telefone 3472. Um grande abraço ao Marcos. É o seguinte, eu não falei que eles jogaram bem, eu falei que eles jogaram melhor do que estavam em campo. Ou seja, o seu Iago jogou muito melhor do que o Bruno José. Inclusive uma bola na trave que o Guarani poderia ter vencido a partida, né? Depois o outro, o Maxwell, que também deu uma finalização a gol, quase que saiu o gol, que o goleiro Marcelo Carné fez uma grande defesa. O que fez o Lucão do break no jogo? Então o que eu quis dizer foi que esses jogadores que entraram foram muito melhores daqueles que estiveram. E acho que foi unanimidade na transmissão nossa também, que acharam isso. Então, tanto que o Iago foi eleito o craque do jogo por todos nós. Ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar. Tudo bem, Batista, muito bem explicada a situação, porque a Ponte e o Guarani não aceitaram, né? Mas agora eles estão jogando com o nome do Bragantino, né? Se estivesse lá, podia ser com o nome da Ponte Preta, do Guarani, e estaria comemorando, né? A Ponte Preta lá em cima, aí, jogando Série A. Mas daí que é real, como é que é Red Bull, né? O que tem? Red Bull, Ponte Preta, e daí? O Red Bull Guarani, possível, seria uma ótima, né?
Não essa ladainha de se rever, não ter capacidade de montar time, não ter dinheiro, e estamos aí de chapéu na mão, né? Com dívida, jogador pedindo diferença que não recebeu, a ponte está afundando cada vez mais, né? E o patrimônio que ela tem é insuficiente, ainda mais o Carnielli pode cobrar tudo de uma vez só, e quem vai pagar? Pelo menos se tivesse Red Bull, né? Estava com faca e queijo na mão, porque eles estavam aqui no campo da ponte, né? Tinha acesso, mas a ponte afundou, né? Afundou, nós estamos lá no fundo do poço, e está caindo só sujeira em cima de nós. E que sujeira, né? Jonas Vilas Boas da Cambuí. Responda essa aí, Batista, por favor. Um abraço, tchau. Um abraço, muito obrigado pela sua participação. Tem uma pergunta aqui para você, Gleger. Quantas horas de treinamento por dia tem que ter um goleiro de Série A? É o Tonico, final do telefone 2526. Não, primeiro um abraço ao Tonico e dizer o seguinte, não é porque o cara é de Série A que ele tem que treinar mais ou menos. O cara pode ser de Série A, Série B, Série C, Série D. O treinamento sempre tem que ir. Varia muito, né, Batista? No começo da semana você pode dar uma puxada um pouco maior, fazer um treinamento ali de 1h, 1h30. É em torno disso, tá? De 1 hora durante toda a semana. Vai se aproximando do jogo, aí a intensidade tem que ser um pouco mais baixa. E aí você faz uns cruzamentos, uma situação de jogo, e aí você não perde tanto tempo. Mas em média, para ele ter uma noção aí, é de 1 hora, 1h30, um bom treinamento específico para goleiros. Só vale ressaltar que, normalmente, os times têm 4 goleiros, né? As equipes profissionais. Então, com 4 goleiros esse tempo todo. Se você tem 2 ou 3, aí o tempo diminui. Então, basicamente é isso. Ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde a todos. Ô, Batista, eu tô achando o futebol muito sem graça e eu só vejo uma solução, não sei o que vocês pensam. É atribuir pontuação por gol marcado. E no empate de 0-0, ninguém leva ponto, porque tá feio demais a coisa, viu? Eu também acho que tá feio demais, né? Não é nem na Série B que é o nosso negócio aqui, mas olha, difícil, hein? Assistir jogos aí da Série A também é um negócio parecido com o futebol, mas muito diferente do futebol praticado na Europa. E quem é pentacampeão do mundo é o futebol brasileiro. Então, não sei o que está acontecendo. Mexeram muito no futebol. A entrada do VAR parece que piorou, não sei se vocês concordam. Não é tema para o debate, mas já que o ouvinte provocou, né? Pegar uma opinião também aqui, pelo menos 2 opiniões do CH e também do Gleger sobre essa questão. O VAR piorou tecnicamente o futebol, hein, CH? Sabe que o CNM saiu da Comebol, veio para a CBF e eu achei que a coisa ia mudar para melhor. E, infelizmente, os árbitros estão na pior fase possível, eles estão perdidos. Tem que botar, a FIFA vai ter que realizar uma intervenção nesse negócio aí, porque o VAR no Brasil é um VAR completamente diferente do praticado em todos os lugares do planeta. Eu não posso atribuir a péssima qualidade técnica dos jogos no Brasil ao VAR. Não. A péssima qualidade técnica do jogo praticado no Brasil tem 10 ou 15 motivos. O principal é que tudo que tem qualidade, estou falando em termos individuais, de jogadores, vai para fora do país. Então é questão sociofinanceira do país, não é? Socioeconômica do nosso país. Segundo, ainda bem que vieram alguns estrangeiros para cá, para ver se os técnicos brasileiros evoluem, que estão parados no tempo. E por aí vai. Eu não faço essa relação. Eu fiz um parênteses para dizer que, com a entrada do CNM na CBF, eu achei que ia melhorar. Piorou a qualidade técnica, mas piorou com força. A qualidade técnica, vide o que aconteceu na Série A nesse final de semana. O circo dos horrores, a 15ª potência.
E para você, ô Gleger, você acha que o VAR piorou tecnicamente o futebol ou não? Não vou dizer que piorou, mas para mim não melhorou, não evoluiu. Né, o VAR precisava, eu acho que não sei, cursos, essas coisas, para que os árbitros... Porque na verdade é o seguinte, né, Batista? Os caras colocam um cara para arbitrar o VAR e colocam o cara no campo com critérios totalmente diferentes. E é por isso que dá esses conflitos, dá esses confrontos de opiniões, de análise. Então, para mim é isso. Para mim o VAR continua da mesma forma. Ele não evoluiu. Né? Nós achávamos que com o tempo as coisas poderiam acontecer, poderiam evoluir, mas está estagnado, não sai do lugar. E diga-se de passagem, tecnicamente é horroroso o VAR brasileiro. Agora 18h29, um rápido intervalo e voltamos já no ar da Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Dica da Sanasa, aqui para o consumidor que não quer perder tempo e sabe a importância de evitar aglomerações. Você precisa ir até uma agência Sanasa para resolver alguma coisa? Antes de sair de casa, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende seu atendimento. Acesse serviços como segunda via da fatura, solicitação de reparos, troca de nome na fatura e consulta de débitos. Agendamento digital Sanasa. Evite aglomerações e não perca tempo. Sanasa. A vida em primeiro lugar. Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Cortador piso manual HD 750 Cortag, só R$ 229,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h30, ouvinte no ar da Bandeirantes. Olá, boa noite, Carlos Batista, boa noite, CH. Boa noite a todos da Rádio Bandeirantes. A gente vem discutindo a saída ou não do treinador, também a entrada aí do Chamusca. Eu não tenho dúvida, o Daniel como chefe, dirigente, gerente à frente, quis fazer o time jogar bola, bateu de frente, e aí os seus liderados, né? O esporte é uma das poucas empresas que os liderados acabam batendo de frente e tirando o gestor. Então ele tentou fazer o time jogar, e aí é nítido, deu problema no vestiário, e não era o treinador. Tanto é que entrou o novo treinador e todo mundo de chinelinho. O time não corre em campo, não acontece, não tem jogadas ensaiadas, eles não se procuram, não sabem o que fazer com a bola. É incrível. Tem que ensaiar, tem que ter um bom treinador, tem que ter um treineiro. E eu não vejo o Chamusca como treineiro. E o elenco precisa ser trocado urgente. Peças que o CH citou agora aí não estão rendendo nem um pouco no Guarani. O número 10 nosso é uma lástima. Valeu, é Samuel Viana, aqui da Vila Mimosa. Bugrino, da pele até o osso. Um abraço, Batistão. Valeu, grande abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, pessoal da Band, que é Renato, Jardim Santa Lúcia. Sobre a pergunta aí referente à ponte, eu acho que nós torcedores aí, né, somos movidos pela paixão, mas temos que entender um pouquinho de bola também e ver o que está acontecendo, né? Pedir cabeça do treinador aí do Hélio dos Anjos é muita falta de conhecimento. O cara tá tirando leite de pedra, velho. Olha o elenco que a gente tem aí. Olha o elenco que foi montado. O time da Ponte, do meio para trás, razoável. Do meio para frente, ridículo. Só tem Luca e Fecim.
que cria alguma coisa e faz gol. Juntar todos os outros atacantes aí, Chaporã, Danilo Gomes, Ramires, Leandrinho, Nicolas, Douglas Santos, acho que até foi embora já. Não dá um. Os caras não sabem fazer gol. Luca dependência. Como que vai colocar na conta do técnico? Eu deixaria o Hélio dos Anjos, manteria ele e aguardaria as contratações que estão prometendo aí para a janela para ele poder desenvolver alguma coisa. Trocar técnico agora é tiro no pé. Valeu, abraço. Valeu, um abraço. O técnico não será trocado. Ele vai permanecer. O presidente Marco Eberlin já disse que vai manter o treinador e vai contratar de 4 a 5 peças, né? Dei 2 nomes agora há pouco aqui, que a Ponte está monitorando. Um deles já está aí integrado, o Richelli, mas o técnico será o Hélio dos Anjos. Vai ser mantido aí no cargo, independentemente daquilo que possa acontecer com a Ponte Preta até a abertura da janela no dia 18 de julho. E aí vão chegar as peças e a direção do clube entende e acha que, assim que as peças chegarem, a campanha da Macaca pode melhorar. Mais um ouvinte no ar. Pessoal, boa noite aí da mesa aí. Aqui quem fala é Alexandre Cassano Valinhos. Um abraço pro Batista, um abraço pro Tigrão aí, para todos da mesa aí. Bom, estivemos no campo lá domingo, 11 horas da manhã, acompanhamos o jogo, enfim. O Guarani não tem ataque, um descompasso entre ataque e meio campo absurdo. O sistema totalmente confuso dele aí. E quem estava lá, bom, a gente já fazendo uma análise aí prévia. Lógico que vale a análise de vocês. Não adianta querer entrar com 3 zagueiros e não sabe jogar com os laterais avançados. Não adianta. É muito confuso. Tomou um sufoco do CSA. Se ele fosse um pouco mais qualificado, o problema seria maior para o Guarani. Um segundo tempo um pouco mais aguerrido, nada mais que isso. E muito pouco eficiente na questão das conclusões. Então, assim, o problema grave que o Guarani tem é ataque. Atacante fraco. Com camisa 10 que não sabe bater falta. Enrola, firula, enfim. Essa é a minha análise aí. Esquema furado do Chamusca. Tem que rever esse conceito. Volta pro sistema normal, arroz com feijão, para ver se a gente soma mais pontos aí, beleza? Boa noite, boa semana. Beleza, muito obrigado. Olha o assunto para o debate do dia. O Red Bull Bragantino vem a público... O Red Bull Bragantino emitiu uma nota. O Red Bull Bragantino vem a público para, infelizmente, confirmar as alegações de assédio a uma das nossas jogadoras antes da partida contra o Santos pelo Brasileirão Feminino. A atleta da nossa equipe, diz a nota, foi contatada por meio de mensagens com uma proposta de suborno para a combinação de determinado resultado. A jogadora prontamente recusou e informou aos superiores que se certificaram em manter a lisura do jogo e encaminharam a denúncia para a diretoria. Assim que cientes, tomamos todas as medidas internas, entramos em contato com o Santos para apresentar as provas do acontecido e os 2 clubes entregaram o material às autoridades competentes. Lamentamos que esse tipo de assédio aconteça em nosso futebol e vamos trabalhar para coibir qualquer atitude que manche a integridade do esporte. Essa a nota do Red Bull Bragantino. E o Santos, colocou o presidente para que pudesse dar uma entrevista coletiva falando a respeito desse caso. O presidente do Santos, inclusive, colocou a situação do Santos para essa questão, o presidente Andrés Rueda. Diz que envolve tentativa de suborno. Sim, o Bragantino tem razão. O dirigente fez um alerta para a quantidade de casas de apostas esportivas no futebol e pediu mais investigações.
Queremos ouvir aqui a opinião dos comentaristas. Começo com você, Gleger Zorzin. Tentativa de suborno do Campeonato Brasileiro Feminino. Isso é um absurdo, né, Batista? Isso realmente é um absurdo, é lamentável que hoje no futebol brasileiro ainda existe isso. É assim, eu como ex-atleta, é inadmissível essa questão. Eu até me recuso a falar porque assim, ó, a gente fica tão chateado, né? Tudo bem que a gente percebe que tem várias, hoje no futebol aí, casa de apostas, essas coisas todas aí, já discutimos muito sobre isso. Mas, cara, o cara receber proposta de suborno é um absurdo. Você tá ali treinando todo dia, se dedicando, é o seu trabalho, é a sua vida, é o seu ganha-pão. E, de repente, vem um cara te oferecendo grana para manipular resultado. Olha, sem comentários, o Batista, eu fico lisonja, assim, ó, eu fico ligeiramente chateado, porque me recuso até a falar. Como ex-atleta, é inadmissível isso. Não dá para entender como até hoje no futebol ainda tenha isso. Olha, eu, toda a minha carreira, quase 20 anos como profissional, nunca recebi uma ligação dessa, porque realmente isso é caso de polícia, tá? Porque não tem, é inadmissível um profissional receber uma proposta dessa. Então eu fico chateado e fico assim, cada vez mais, né, como que eu posso dizer a palavra? O futebol está acontecendo cada coisa que olha, realmente desanima. O futebol está, vamos dizer, sujo, meio sujo. Não sei se essa é a palavra, tá? Que não me interprete mal, mas essa daí foi realmente para acabar, como diz na Minas Gerais, Batista. E para você, CH, a opinião também sobre esse caso, né? Enfim, provado, até o Rueda colocou a situação de que a coisa aconteceu provavelmente através de um funcionário. Um funcionário teria sido envolvido nessa questão. A situação foi entregue nas mãos da Justiça, mas isso não impede que nós coloquemos aqui a nossa opinião sobre esse caso, um caso escabroso aí de suborno, tentativa, não de suborno, porque a coisa não se configurou, porque a moça envolvida na questão comunicou imediatamente à direção do clube, né, no caso do Red Bull Bragantino, e o negócio não seguiu, mas houve então uma tentativa de suborno. Na verdade, quem tentou realizar o suborno foi o preparador de goleiras do Santos. Tentou lá fazer uma combinação, ele tinha provavelmente, né? Eu estou colocando no condicional porque eu não tenho todos os dados, eu tenho aquilo que está na internet, que são declarações, que são dados já relatados, né, na internet. Então, tentou fazer uma combinação através do preparador de goleiros do Santos, de goleiras, né? A tentativa foi no futebol feminino e a gente lamenta muito isso. E eu me lembro muito bem de um e-mail que eu recebi há muitos anos, um e-mail com um endereço que eu tentei rastrear, mas era um endereço fake, contando a história de um jogo, e eu me lembro que eu falei para você, antes da partida, algumas coisas aconteceram estranhas, e faz muito tempo isso. E como você não consegue provar, você não pode levar à frente, você tem que tomar muito cuidado com isso. E toda hora eu recebo alguma coisa, eu não estou falando do futebol de Campinas não, tá? Estou falando do futebol nacional. E realmente eu não sou contra, eu não sou a favor, eu não sou nada. Eu só vou relatar aquilo que eu já ouvi, e das coisas que eu acompanho todos os dias dentro do futebol brasileiro, em todas as... Porque é profissão da gente, é tarefa da gente estar informando, pelo menos de uma maneira global, o que rola no Campeonato Brasileiro, ou no futebol brasileiro, ou nos esportes no Brasil, né? Então, essa entrada dessas casas de aposta maciçamente no futebol, eu acho isso um perigo.
Eu não jogo, respeito quem joga, não estou dizendo nada e nem estou querendo insinuar nada, mas eu acho um perigo. Um perigo principalmente desses clubes que não têm estrutura financeira, a maioria, né? E os campeonatos que rolam, as coisas que acontecem, o cara tem lá uma situação financeira muito ruim, nada justifica, né? Mas são umas oportunidades perigosas, que quem não tem decência, quem não tem postura, caráter, ou com uma necessidade acima da normalidade, pode se envolver, e isso pode acabar com a carreira de um profissional. Isso mancha, isso é vergonhoso, isso é terrível para o esporte, não é? Eu não sei se é velho ou se é novo, mas a semana passada eu assisti um documentário da Netflix chamado Ícaro. É a denúncia sobre uma indústria do doping na Rússia. Eu sugiro para que todo mundo assista. Para quem gosta de esporte, precisa assistir aquele documentário que entrega, que denuncia, que prova o que aconteceu ao longo de muitos anos com o esporte. O esporte olímpico envolve futebol, envolve muita coisa. Chama Ícaro, no Netflix. Se você gosta de esporte, assista, para vocês verem o nível do interesse e do vil metal no esporte. Foi provado que durante a maioria das últimas Olimpíadas, a Rússia venceu através dos seus atletas dopados. Isso tem prova documental, tem tudo. Antes da Olimpíada do Rio, foi liberada a participação da maioria dos atletas. E nada aconteceu. Quem denunciou, hoje, está morado, separou, né, esse cientista, ele está morando com a proteção do governo americano, ninguém sabe onde ele se encontra, largou família para trás, tudo, e está tudo como era antes, evidentemente de uma outra maneira. O cara que denunciou está lá escondido e os atletas continuaram. A Rússia continuou ganhando medalha. Agora está banida por causa da guerra. Mas o esporte, infelizmente, tem essas manchas e, como disse o Gleger, nas palavras dele, é desanimador algumas coisas que a gente sabe que existe, ainda não consegue provar, e aquelas que a gente consegue provar é definitivamente muito triste, para não usar outro adjetivo. 18h46. Você já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. Mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. É só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Praticamente tem todos os modelos de carros disponíveis no mercado, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduza seu custo alugando um carro para você ou então uma frota para sua empresa. A Angel Tour é referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento com plantão 24 horas. Quebrou seu carro? Vai ficar aí alguns dias a pé? Não fique a pé. Alugue um carro para o período que o seu estiver na oficina. Vai viajar por alguns dias? Alugue onde desejar, em qualquer aeroporto do Brasil e do mundo. Você aluga o carro aqui com a Angel Tour e vai receber o carro no aeroporto aonde você vai com a sua viagem. Faça a cotação pelo WhatsApp 99968 1583. O telefone fixo é o 2512-3333. Tem lojas em todo o Brasil, aqui em Campinas, na Pereira Tangerino, número 91. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí. Tem Bragança Paulista, Mogi Guaçu
tem também em São Paulo, capital, e em todo o interior do estado de São Paulo. Acesse para saber mais, angeltour.com.br. O rápido intervalo, voltamos já já, 18h48. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar que hoje é dia de Choque Rei. Logo mais 8 da noite no estádio do Morumbi tem São Paulo e Palmeiras. O provável São Paulo de Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Léo, Igor Vinícius, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo, Luciano e Caleri, a equipe do técnico Rogério Ceni. Já o provável Palmeiras, que hoje não terá no banco Abel Ferreira, que contraiu a Covid-19, o time será comandado pelo auxiliar João Martins. O Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Lua e Piquerez, Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Veron, Dudu e Roni. Arbitragem de Anderson Daronco. O quarto árbitro, Hilbert Estevão da Silva, os auxiliares Rafael da Silva Alves e Michel Stanislau. O árbitro de vídeo será Rafael Trace de Santa Catarina, 8 da noite, a bola rola no Morumbi. Tem São Paulo e Palmeiras. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18 horas e 52 minutos em Campinas e o Mineirinho mandou um e-mail para lembrar do aniversário hoje do Oscar Bernardi. Oscar Bernardi está completando hoje 68 anos. Olha só, 68 anos. O Oscar nasceu em Monte Sião. José Oscar Bernardi, Oscar, é jogador de futebol, jogou
começou no juvenil do Guarani, mas depois foi levado para a Ponte Preta pelo técnico Mário Juliato. E na Ponte Preta construiu uma carreira realmente importante, de 73 até 79. Depois foi para o Cosmos, Nova York, retornou ao Brasil, repatriado pelo São Paulo, onde fez 294 jogos e marcou 13 gols, e depois foi para o Nissan Motors. Abriu o mercado no Japão para jogadores brasileiros. Pela seleção brasileira foram 59 jogos, marcou 2 gols, disputou as Copas do Mundo de 78, 82 e 86, essa última como titular. Depois trabalhou como treinador, né? Ele foi técnico e criou o Brasilis Futebol Clube de Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, ali o centro de treinamento do Brasilis é justamente na divisa. O hotel, o Oscar tem um hotel, eu já fiquei no hotel dele lá, belíssimo hotel, serve até de concentração, assim, de pré-temporada. Times de Campinas já estiveram lá fazendo pré-temporada, mas metade do hotel em Águas de Lindóia e a outra metade em Monte Sião. Oscar foi campeão paulista 80, 81, 85 e também 87, brasileiro em 86. Pelo Nissan Motors foi campeão japonês em 88 e também 89. Valeu, Mineirinho, um abraço para você e parabéns para o Oscar. Desejo saúde e felicidade, Oscar, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Parabéns para o Oscar. Aê! Sensacional. Sensacional. Batista, só lembrando que o time do Brasilis, que é do Oscar, está liderando aí a 4ª divisão, né, do Campeonato Paulista, a famosa Bezinha. É verdade. Realmente, o time do Brasilis, que tem como presidente o filho do Oscar, né? O presidente do clube é o filho do Oscar. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Fala, Gleger. Beleza aí, pessoal? Aqui é o Carlos aqui de Águas da Prata, do Grilo. Fala, Carlos. Olha, Batista, eu vou falar pra você, cara, tá difícil o Guarani, viu, meu? Porque é desesperançoso, entendeu? Tudo bem, a defesa parece que deu uma melhorada, não tá levando gol aí, mas... E esse ataque, Batista? Inexistente, cara. Não faz mal pra ninguém. Entendeu? Não faz gol, cara. Os caras são profissionais de futebol. Não faz gol, cara. Entendeu? Como que a gente pode pensar em alguma coisa se esse time não faz gol, não faz mal pra ninguém? Time inofensivo. Então é uma desgraça, viu? Vou falar pra você. Esse ponto serviu só pra uma coisa só, pra gente passar a ponte. Entendeu? Só serviu pra isso. Não perdeu, mas também não ganha. Entendeu? É aquele negócio, é preferível a gente empatar, perder 2 jogos e ganhar 1, somar uma vitória, do que empatar, não perder nenhum, empatar 3 e somar 3 pontos. Entendeu? Preferível ganhar, né? Mas ganhar tem que fazer gol. Esse time não sabe fazer gol nem de pênalti, Batista. Pelo amor de Deus. Não sei mais o que fazer, não. É uma tristeza. Desilusão. Guarani, esse ano, tá osso. O ouvinte também desanimado, hein? Olha, a trave tem 12 centímetros. E aí, cabeçada do Hernando, trave. Aí, chute do Iago, trave. Ô, Gleger, não é mais difícil acertar na trave do que aquele gol imenso, né? O gol, eu acho que é mais difícil. Se você fizer um torneio de acertar na trave, vai ser difícil arrumar um vencedor. Vai. Então é mais difícil acertar a trave, que tem 12 centímetros, do que não sei quantos metros quadrados tem o gol, né? O gol tem 2,14 metros, é isso? Por 7, ou 7,14 por 2,44.
Então é mais fácil acertar o gol do que a trave. Por que que os caras conseguem acertar a trave e não conseguem acertar o gol? Batista, na verdade, o atacante, ele sempre tenta ali tirar do goleiro, né? Você vê que aquele lance do Hernando, ele tenta tirar do goleiro, o Marcelo Carné, né, o goleiro do CSA, estava batidaço no lance. Aliás, ele só olhou, né? E aí a bola acabou pegando na trave. E teve aquele outro lance que o Lucão do Break tenta cabecear, que ele acerta o gol, mas aí achou o competente goleiro do CSA, que fez uma boa defesa. E no do Iago também, né? Ele entrou ali, tentou tirar, mas pegou na trave. Eu concordo, eu acho que, claro, mas o time adversário estava com sorte. Eu sou adepto do seguinte: o cara que treina, o cara que se dedica, o cara que se concentra, a sorte automaticamente está do lado dele. Né? Porque, vamos supor, o lado do goleiro. O cara está treinando. Os chutes que vem no gol, ele sempre está defendendo ali. Então, o que acontece? O cara vai tentar tirar um pouco mais, aí acaba pegando na trave. Então, a competência do goleiro faz com que os atacantes tentem tirar e a bola pega na trave. E aí, o que acontece? Então, a sorte anda junto com a competência. A sorte anda junto com o cara que é dedicado, com o cara que treina. Eu joguei com grandes atacantes, né, com grandes artilheiros, e eles falavam exatamente isso. Poxa vida, quando pega um goleiro aí que a gente sabe que o cara vive um bom momento, tá numa fase legal, a gente tenta tirar demais. Às vezes tira demais, joga para fora. Às vezes tenta tirar, pega na trave. Porque isso daí o cara já tá com aquilo e já vem pro jogo já sabendo, vou enfrentar esse cara aqui, o cara é competente. Então, quer dizer, se eu tiro aqui no treino, no jogo eu vou ter que tirar um pouco mais, porque senão eu não vou fazer o gol. E aí acaba acertando a trave. Mas, realmente o Guarani vive um momento ruim, né? Dos atacantes, o Lucão do Break não marca, o Bruno José nem sequer chuta no gol, né? O Júlio César também. Teve aquele chute do Maxwell lá que o Carné fez uma boa defesa também, inclusive foi a defesa do jogo. Então, eu sou muito adepto a isso. Competência, ela automaticamente traz a sorte. Então, já que a bola não está entrando, você está treinando quanto? 10 bolas por treino? Treina 20. Treina 20, se dedica um pouco mais, se concentra um pouco mais, que a hora que aparecer a oportunidade, você vai botar a bola na rede. Hoje, tem muito jogador que não vê a hora que acaba o treino, para sair correndo, tomar seu banho e ir embora. Ou não vê a hora de acabar o treino, para sair correndo lá no vestiário e ficar olhando as mensagens do WhatsApp, quem curtiu lá no Instagram, se alguém postou alguma coisa no Facebook. Aí os caras estão preocupados com isso, né? Por isso que antigamente se faziam muito mais artilheiros e muito mais jogadores competentes do que hoje. Só para não ficar a informação incorreta no ar, o tamanho do gol é 2,44 de altura por 7,32 de largura. Então, 2,44 por 7,32. Aquela boca enorme, aquela bocarra aberta. E o cara mete a bola na trave, mas é impressionante. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Alexandre do Chapadão. Sobre a questão do Hélio dos Anjos estar na berlinda, sim, está na berlinda dele que ele chegou. O aproveitamento dele é ridículo, né, abaixo da linha da miséria. Esse caso do Guilherme Santos mostrou que ele não tem profissionalismo, porque ele encostou o jogador. A gente não tem lateral esquerdo, estamos penando com o Jean Carlos, e ele encosta um lateral de ofício, que pode não ser o melhor dos mundos, mas pelo menos é do ramo, né? E o problema é o seguinte, vai mandar o Hélio dos Anjos embora, eles vão trazer quem? Porque o técnico que a Ponte precisa, que é um técnico de pouco papo e muito trabalho, e que não tem medo de mexer com os cobras criadas, de promover a base, de mexer, não vão trazer. Vão trazer um outro técnico que fala amém para a diretoria. Essa diretoria incompetente, amadora que a gente tem. Ou seja, não vejo saída. Mandar o Hélio dos Anjos não vai resolver mesmo. Abraço. Abraço, muito obrigado. Esse caso aí, né, do Guilherme Santos, está no portal carlosbatista.com.br. O jogador entrou na justiça para receber os direitos dele. A Ponte tinha
A Ponte tentou uma rescisão contratual. O valor pedido na ação é de R$700 mil. Ele tinha vínculo com a Ponte até o final de 2022. O lateral ficou aí um período de recuperação, ele estava contundido. Não é que o Hélio dos Anjos afastou o jogador. O jogador estava contundido. Aí depois, né, já tinha voltado de recuperação, aí teve uma outra contusão no pé e não foi mais aproveitado, aí sim, não foi mais aproveitado pelo Hélio dos Anjos. O Guilherme Santos vinha treinando em separado do grupo, não estava, portanto, treinando com o grupo. Até eu nem sei como é que a Ponte fez isso, porque pela Lei Pelé não pode. O atleta com contrato vigente, ele tem que ser, ele não precisa ser relacionado, é uma outra coisa. Mas o treinamento ele tem que treinar junto com o grupo. A última vez que o Guilherme Santos entrou em campo foi no dia 9 de fevereiro, sentiu esse problema muscular no segundo tempo. A Ponte venceu essa partida pelo placar de 2-1 contra a Ferroviária, jogo lá em Araraquara. Aliás, depois desse jogo lá em Araraquara, que a Ponte venceu, a Ponte só voltou a vencer uma outra partida fora contra o Ituano. Lá em Itu, curiosamente, também pelo placar de 2-1. Isso que o ouvinte colocou aí, né, sobre o Hélio dos Anjos, é um problema de relacionamento que o treinador teve com o Guilherme Santos em 2012, ainda no Figueirense. Na oportunidade, o Hélio chegou a dizer, após uma discussão entre eles, né, chamado lavagem de roupa suja, e o Hélio disse que o jogador dificilmente voltaria a jogar num time que ele estivesse no comando. O Guilherme estava fora dos planos e aí foi o que eu disse agora, né? A Ponte tentou negociar, acertar uma rescisão, mas não houve acordo com relação aos valores. E aí, então, o lateral decidiu acionar a justiça e agora o caso, então, vai para a justiça. O que ele está pedindo é de R$700 mil. Guilherme dos Santos, lateral esquerdo, que não mais é evidente vai jogar na Ponte, né? A partir do momento que ele decidiu partir para a justiça, o relacionamento dele já está terminado. Até porque já faz muito tempo que ele não aparece. Essa é uma outra situação, hein? Essa é uma outra situação. Contrato vigente, não sei se está recebendo ou não, é uma outra questão, mas o atleta não compareceu mais na Ponte. Acho que a última vez que ele compareceu na Ponte foi no começo de junho. Aliás, no começo de maio. Já estamos aqui, né, hoje é dia 20, estamos, portanto, finalizando o mês de junho. Então, faz tempo que ele não aparece. A Ponte também pode entrar com uma ação por abandono de emprego, de serviço. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista e equipe. Gostaria de pedir a opinião do Gleger, do Tigrão, o que eles acham da categoria profissional, da capacidade profissional do Marcelo Chamusca, tendo em vista todas as equipes em que ele já atuou como técnico. Não quero falar em resultados, e sim, eu gostaria que vocês dissessem o que vocês acham do time em que o Chamusca dirige, a orientação tática do time que o Marcelo Chamusca dirige e já dirigiu outros times também. Muito boa noite. Aqui meu nome é Marcelo Porchello, bugrino da pele até os ossos. Aí, muito obrigado. E aí, o Gleger, ouviu o ouvinte? Provocou aqui os comentaristas. Ouvi. Um abraço para o Marcelo. Ô Batista, eu sempre disse, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marcelo, né? Marcelo Chamusca realmente é um bom treinador.
É um cara que tem uma leitura muito legal, é um cara que muito estudioso, inclusive, diga-se de passagem, de futebol. É um cara que lá no curso da CBF, lá ele dá um dos cursos, é ele que dá esses cursos, é ele que dirige esses, em algumas posições, inclusive de esquema tático, né? É o Marcelo que se posiciona lá nos cursos da CBF. E eu, particularmente, não é pelo fato de ter trabalhado com ele não, mas assim, a gente percebe que em alguns clubes aí ele foi muito bem, outros não foi bem, né? Não foi bem, teve uma passagem ruim pela Ponte, teve outra passagem ali que ele não foi legal, mas isso é absolutamente normal. Isso é absolutamente normal. Num contexto geral, para mim o Marcelo Chamusca está sim num patamar elevado, porque é um cara que conhece de futebol. Conhece, mas conhece mesmo. Agora, vai para um time como o Guarani. Aliás, a última passagem do Chamusca, inclusive, foi um acesso aí, levando o Guarani à Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani que estava com muitas dificuldades em anos anteriores, o Chamusca chegou, arrumou, deu um jeito, foi lá e conquistou, inclusive, o vice-campeonato brasileiro naquela ocasião. Então, o problema é que é o seguinte, não adianta nada você ter um bom treinador, mas não ter jogadores comprometidos. Não adianta nada você ter um treinador estudioso, um cara que conhece de tática, um cara que conhece de futebol, sendo que o elenco não ajuda. Isso é absolutamente normal, pô. Agora, para contestar a capacidade do Marcelo, aí não. Aí não. Ele é um cara muito competente, um cara que conhece de futebol, um cara estudioso, né? E que se der peças e que se der jogadores comprometidos, eu não tenho dúvida de que ele vai fazer um ótimo campeonato. O problema é esse, é que o Guarani, nós vimos ontem, né? O Guarani, os caras não, parece que não estão... Pô, o Giovanni Augusto bateu no escanteio de 20 centímetros de bola do chão, pô. Como é que pode um negócio desse? Você leva os zagueiros todos para a área, ganha na altura, né, o time, e aí o cara vai e bate um escanteio no chão. Então tem coisas que realmente atrapalham a evolução, não tenha dúvida nenhuma. Mas respondendo ao nosso ouvinte, para mim o Marcelo é muito competente e muito capacitado. E para você, CH, a mesma colocação do ouvinte que provocou aqui o debate dos comentaristas. Eu sempre acreditei e confio muito no trabalho do Chamusca, mas eu estou preocupado. Eu estou preocupado com ele porque ele tem se atrapalhado na montagem do time, ele tem feito escolhas que eu não aprovo, acho muito curioso o tipo do trabalho dele. Eu fico me perguntando, toda hora questionando até o meu comentário, será que eu não estou pegando muito pesado? Será que eu não estou sendo injusto? Eu tento fazer esse exercício diariamente, mas o que ele tem feito é muito questionável e muito duvidoso. Ele não está sendo, nesse momento, feliz com o trabalho dele e mais infeliz nas declarações. O que eu tenho de interpretação do trabalho dele é que ele está perdido. Ele tentou ir por um caminho e já percebeu que o caminho não é esse. E não sei, eu desejo toda a sorte do mundo, eu não perdi a confiança nele, mas o time dele piorou. O Guarani, nas mãos dele, está jogando menos futebol do que jogava com o Daniel, que já era ruim. Então ele conseguiu piorar o que estava muito questionável. Agora, eu não tenho dúvida sobre a capacidade dele. Isso a gente assistiu no futebol brasileiro em todas as divisões. Treinador que dá certo num lugar, numa oportunidade, e depois não dá certo em outra oportunidade, em outra agremiação. Isso é natural, porque a dependência, o fato, né, depende de muitas situações, elas entrosadas para que o trabalho de um treinador que pega um trabalho no meio do caminho, que elas funcionem. Isso a gente alertou aqui. Os 3 comentaristas falaram. Não troque o Daniel, porque o problema do Guarani é o grupo de jogadores. O Guarani trocou. E agora está pagando um preço alto. E vai ter que assumir essa responsabilidade. Ou o Chamusca encontra o caminho, o Guarani contrata as peças que ele precisa, ou a temporada, para os 2 de Campinas, tá? Não é só para o Guarani, não. Será muito, muito, muito complicada. E daqui a pouco tem o Na Lata, é só ficar ligado. Grande abraço para você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
dê um like aí para nós. E amanhã, neste mesmo horário, eu vou entregar 10 ingressos, jogo da Macaca. Ponte Preta e Sampaio Correia, quinta-feira, 21h30. Você vai participar, mas uma das exigências é ser seguidor da página da Rádio Bandeirantes no YouTube. 19h13, rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Agora, 19h15, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista, é o Valentim aqui do Nobre. Ponte Pretano, desde o cantor da Caneta Azul até o Carlos Gomes. Vocês estiveram falando hoje que o pessoal da Ponte Preta e Guarda não aceitava mudar até o nome. Eu falando por mim, se a Ponte tivesse aceitado uma parceria com o Red Bull, a Ponte poderia jogar até com camisa verde, para mim tá tudo normal. Um abraço a todos, bom programa. Abraço, muito obrigado. Aqui mais um assunto para a gente debater: gol da Macaca no jogo contra o Sampaio Correia. Kaique França suspenso. E aí, Gleger, Luan ou Igor Vinhas? Quem é que será o goleiro? Quem é que você coloca no gol da Macaca? Deve aparecer aí o Igor Vinhas e é o que eu faria. Porque o Igor Vinhas é o reserva imediato, né? Era o titular, perdeu a posição para o Kaique França. Kaique França muito bem, né? Assumiu a titularidade com muita competência. Mas agora que, na sua ausência, tem que ser o Igor Vinhas. Ah, Gleg, mas você sempre defende que tem que colocar os meninos da base, que tem que jogar os meninos da... Eu sempre vou defender, tá? Mas eu acredito que para esse momento, até para o que aconteceu com o Igor, né? Que na ausência do Ivan Quaresma era o titular, naquela ausência onde o Ivan teve aquela contusão, ele foi muito bem, né? Na sua volta, inclusive, foi até contestado. Será que o Ivan vai voltar? Será que o Igor vai continuar? Quer dizer, ficou até aquela dúvida de tão bem que estava o Igor Vinhas. Aí teve a transição do treinador de goleiro, que houve a troca, saiu o Betão, chegou o Lauro. Sempre tem uma fase de adaptação. E aí o Igor Vinhas não foi bem. E aí houve a troca, o Kaique França está aí como titular. Mas agora é o momento do Igor. O Igor Vinhas, que era o titular, perdeu a posição. Na minha opinião, deve voltar como titular aí, ganhar mais uma oportunidade na ausência do Kaique França. Não que o Luan não tenha competência, longe disso. Já jogou e mostrou que tem competência. Mas para esse momento, até pelo momento que vive a Ponte, né? Eu acho que é o Igor Vinhas que tem que jogar. E para você, CH, quem é que vai substituir o Kaique França, Luan ou Igor Vinhas? Olha, Batista,
eu tenho uma fonte, que não é uma fonte, mas é uma fonte de respeito, afirmando que quem vai jogar é o Luan. Vamos aguardar. Eu escalaria o Igor Vinhas, por tudo aquilo que o Gleger falou. O Gleger está 101% certo e eu concordo com tudo que ele disse. Mas eu estou com uma desconfiança, essa fonte ela não erra, mas não é uma fonte que pode jogar o Luan. Como diria o profeta, vamos aguardar. E com relação ao Guarani, Kozlinski não participou do último jogo. A assessoria de imprensa disse que ele teve uma lesão na mão, mas ele foi visto treinando até na última quinta-feira, e a informação de que a lesão foi no jogo contra o Novo Horizontino. Não atuou, Rafael Martins foi o goleiro e será o goleiro contra o Londrina. Talvez tenha condições de voltar o Kozlinski, de acordo com informações do departamento médico, somente na partida contra o Ituano. Mas Kozlinski apagou qualquer referência dele com o Guarani nas suas redes sociais. Para você, hein, Gleger, significa alguma coisa isso? Qual é o motivo? Porque o goleiro tirou as referências dele, fotos e etc. do Instagram. E outro detalhe, né, Batista? Você trouxe a informação de que ele se contundiu no jogo. Eu não me lembro, estou em todas as transmissões aqui, eu não me lembro dele ter sentido nenhuma contusão na mão, né? E as informações também chegam para que ele treinou com bola até quinta-feira. Então, peraí, então ele não machucou no jogo, né? Eu tentei aí algumas fontes aqui, outras ali, falaram, ele se contundiu no treino. Então, peraí, então tá tendo desencontro de informações. E aí o cara vai nas redes sociais e apaga toda a referência com o clube. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Mas é aquele negócio, né? Ninguém se pronuncia, ninguém fala nada. A gente não tem informação. Quero ficar com essa informação que foi dada pelo clube. Ele se machucou e na partida contra o Ituano volta. Mas, realmente, como diria o Zagallo, é estranho. E aí, CH, para você, qual é a leitura que você faz? A informação oficial é lesão. Está afastado, está entregue ao departamento médico, mas tem essa questão dele ter apagado, ter arquivado, ter tirado as fotos do Instagram. Esse é o problema da comunicação, né? E de comunicação a gente conhece um pouquinho. O presidente da Ponte fica um tempão sem falar, a gente não ouve a voz do Luiz Fabiano. Outro dia até a gente ouviu o Ricardo, né? Não em entrevista coletiva, dando pronunciamento. Tem que vir a público explicar isso aí. Além da fase ruim, aí vem essas informações, né? É tudo para atrapalhar, né? A grande verdade é isso. Não é? Esse está saindo, o lateral esquerdo está indo embora, o goleiro pode assinar com não sei com quem. Tem que vir a público, Ricardo, o Eberlin, e falar com o seu público, o seu cliente. Tem que falar. Não é para a Rádio Bandeirantes. Tem que falar para esclarecer, para evitar burburinho. Tudo que os dois times de Campinas não precisam é informação que conturbe, que agite, que atrapalhe o ambiente dentro do clube. Então venha a público rapidamente e explique o que está acontecendo. Atenção assessoria, que faz um bom trabalho no Guarani, põe o médico para falar. Tem gente duvidando. Tem um monte de informação desencontrada. Põe o médico. Estampa no site a radiografia que fala, Gleger? Sei lá o que, ressonância. Exame de imagem, né? Ressonância. Isso, não sei o que de imagem. Bota no site, não custa nada. Acaba o problema. O Kozlinski é um dos esteios desse time. Nessa draga que o time está, ainda vai perder o lateral esquerdo e vai perder o goleiro na janela. O Guarani que precisa contratar, ao invés de melhorar o time, está piorando. Além do trabalho do Chamusca, que está uma decepção completa, ainda o Guarani está perdendo o jogador. É isso mesmo. Nessa draga, na última, mergulhado na zona do rebaixamento. Então, para acabar com isso, é só aparecer, senta lá, presidente, e responde todas as perguntas, que é obrigação do senhor, inclusive. Não é? Fala assunto por assunto. E se ninguém perguntar, o senhor fala. Ó, Kozlinski é isso,
Matheus é isso, Luizinho é isso, Pedrinho é isso, e fala. Acaba a conversa. Porque nesse momento, vou repetir, tudo que o Guarani e a Ponte não precisam é desinformação, problema de bastidor, fake news e seja lá o que for. Tem que falar. Falando, resolve metade dos problemas. O ouvinte está dizendo boa noite. O Maurício Kozlinski nunca teve fotos dele no Guarani no Instagram. Eu acompanho desde que ele foi contratado. Márcio de Betel. Olha, é uma informação importante, hein? Porque eu recebi essa informação na noite de sábado. E imediatamente eu fui até o Instagram do Kozlinski. Só que eu não vim acompanhando, né? Eu não tinha o hábito, não tenho o hábito de acompanhar as redes sociais dos jogadores. São tantas coisas para fazer, né? A vida é uma labuta imensa e não dá para ficar acompanhando lá. Só quando surge alguma coisa é que a gente vai lá para buscar a informação. No sábado à noite não havia nenhuma foto com referência ao Guarani. A única coisa que tinha lá foi uma defesa que ele fez, mas em nenhum momento, defesa no Estádio Brinco de Ouro, mas em nenhum momento fala do Guarani. Agora o ouvinte está dizendo que acompanha o Kozlinski desde quando ele foi contratado e nunca teve foto dele no Instagram. Ok, Márcio de Betel, estou dando aí toda a credibilidade para você e ficamos então com a informação oficial do Guarani, que é uma contusão. Ele pode ter se contundido na quinta-feira. Pode ser que houve um equívoco, não foi no jogo, e sim no treino. Ele treinou até na quinta-feira ele acabou se lesionando. E aí, né, não esperou um pouco para ver se a lesão não ia incomodá-lo, talvez jogando com a proteção, se bem que é muito difícil o goleiro jogar com a proteção. Se é um jogador de linha, tem um problema na mão, ele coloca uma proteção e joga com a proteção. Agora, goleiro não tem jeito, Goleiro, a base dele, apesar de que ultimamente o goleiro tem que jogar com os pés, mas a base do trabalho dele é com as mãos. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Tigrão. Fagner do Corinthians diz sonhar com a convocação para a Copa do Mundo. Seria possível? Não. Apesar do amor incondicional do Tite pelo Fagner, ele está fora de cogitação e não vai para a Copa do Mundo. Pode até sonhar, mas não acredito, mesmo como corintiano confesso, nesta possibilidade. Nem nos melhores sonhos do Fagner ela vai acontecer, até pelo longo período inativo do jogador recentemente, pela idade avançada e pela ausência constante nas últimas convocações. E para você, CH, Fagner, na Copa do Catar, o que você acha? É possível? Possível até mas eu acho improvável, né? Foi tudo isso que o Tigrão disse e se fosse para eu escolher, eu prefiro ele do que o Daniel Alves. Eu prefiro o Fagner do que o Danilo. É um gosto próprio, mas eu acho que ele não vai para a Copa, não. E para você, Gleger, Fagner na Copa, é possível? Não é possível. Para mim, não vai. E para você, Tigrão, final de semana polêmico com questionamentos do VAR e a arbitragem. Qual a solução para melhorar? O final de semana foi desmoralizante e desastroso para a arbitragem brasileira, sobretudo lá em Porto Alegre, no jogo entre Internacional e Botafogo, por tudo aquilo que todos nós vimos. Qual a solução? Melhorar o nível da arbitragem, profissionalizar a arbitragem de campo. Aí o VAR melhora. Enquanto a arbitragem de campo for amadora, ela contamina de maus costumes a arbitragem eletrônica e a arbitragem de vídeo. E para você, Gleger, qual a solução para melhorar isso aí? Eu acho que tem que profissionalizar sim, mas eu acho que os árbitros precisam passar por um
pente fino, né? E saber que o critério é um só no jogo. Não adianta você ir lá com o árbitro de campo com um critério e o árbitro do VAR com outro. Vai haver desencontro. Isso é absolutamente possível. Então, ou profissionaliza ou treina melhor esses caras, para que eles possam entender de que o critério tem que ser apenas um, sem ficar mudando. Não adianta o Gleger pensa uma coisa, mas para o Gleger é pênalti, e para o CH não. Então o CH vai no VAR e o Gleger vai no campo. Vai ter desavença. Isso é absolutamente normal. Então eu acho que tem que ser melhor preparado a arbitragem brasileira. E para você, CH? Tem que trazer um povo de fora aqui, né, Batista? Porque nós brasileiros já tentamos de todas as maneiras, né? Tirou o CNM da Conmebol para vir para a CBF, ele atrapalhou mais do que ajudou. Estou decepcionado com o trabalho do CNM. A profissionalização da arbitragem do Brasil já passou da hora de acontecer, né? Isso é uma das situações. Mas nós nunca tivemos tamanha insegurança, medo e falta de qualidade dos árbitros do Brasil. Veja que não tem árbitro, pessoa indicada para o VAR, para a Copa do Mundo. Todos os países têm, o Brasil não tem. Olha, o ouvinte mandou aqui, né, postagem de abril na página do Kozlinski. Tem foto dele com a camisa vermelha do Guarani e tem uma foto dentro do vestiário. Deve ter sido logo após uma vitória. Todo o time no vestiário comemorando. Então, o ouvinte disse que não tinha nenhuma foto dele no Instagram, mas essa postagem de abril que o ouvinte mandou aqui, a foto, realmente tinha sim foto, 2 fotos. E essas fotos foram apagadas. Bem, vamos lá então, Gleger, quem vence o Choque Rei? Daqui a pouco São Paulo e Palmeiras com transmissão de Ulisses Costa aqui na Bandeirantes. Anota aí, Palmeiras 2-0. E para você, CH? Eu vou na zebra hoje, Batista. Eu sou ruim de palpite pra caramba. São Paulo vence o jogo, Batista. Valeu, CH, um abraço, até amanhã. Até amanhã. Valeu, Gleger, um abraço pra você e até amanhã. Até amanhã, Bastão, se Deus quiser. Abraço. Um abraço, Tigrão. Infelizmente não vai dar aqui pro seu palpite nem pro tchau, porque vem aí a Jornada Esportiva Bandeirantes. Valeu, gente, tchau. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol